Produção de texto, terceira parte, que é mais complicadinha um pouquinho, mas vamos lá. Produção textual, leitura e produção. Primeiro, produza, né, um texto. Produzir um texto. Só vou arrumar aqui, acabar de organizar, que ele desconfigurou. Fica melhorzinho, mais organizado. Aí. Produza um texto fazendo adaptação de acordo com cada frase. Cada frase aqui, no caso, onde tem pontuação, ponto final. Por isso, chinelos, vaso, descarga é uma frase. Pia, sabonete é uma outra frase. Porque o que vai dar indicativo da frase são frases nominais, porque não tem verbo. Frase que não tem verbo, frase nominal. E vocês vão transformar essas frases nominais em frases verbais, períodos. Aqui já tem sugestão, por exemplo, com 3 objetos, sugere 3 ações, então período composto. Pia, sabonete, 2 objetos, período composto. Água, período simples. Mas também não precisa seguir essa regra. Pode fazer adaptação, juntar, separar, mas desde que mantenha mencionando os objetos de acordo com a ordem do texto. Porque, na verdade, vocês vão fazer uma adaptação desse conto. Então, uma vez analisado esse aspecto, nós vamos analisar outro aspecto que é importante em relação à produção, que é produzir um conto. Para produzir esse conto, antes de mais nada, vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que fazer um plano de texto, tá? Um plano de texto no formato de mapa mental. Isso aí eu vou ensinar vocês a fazer. Tudo bem? Então, já sabem. Primeiro, entender, depois da leitura do texto, entender como ele se organiza. Depois que vamos fazer o mapa, que é o plano de texto. E aí, depois de todo esse processo, que vocês vão produzir o texto de vocês. Eu vou até começar a iniciar a produzir pelo menos umas 3, 4 frasezinhas, para que vocês tenham ideia como que tem que ser feito, tá? Esse texto não é um texto comum. Então, vamos lá. Aqui, no caso, temos o Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. Eu peguei apenas uma parte dele. Ele é muito maior, tá? Acho que a metade, ou mais um pouquinho. Então, nós vamos lá. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme dental, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarro, caixa de fósforo, jornal, mesa, cadeira, xícaras e piso. Prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, blocos de notas, espátula, pasta, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis, relógio, mesa, cavaletes, cinzeiros, cadeiras, esboço de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de
filme, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel, mictório, pia, água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, prato, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Ou seja, todo esse conto ele está organizado a partir de substantivos dentro de uma ordem lógica, que cada objeto sugere uma ação, a maioria deles, dos substantivos, quase todos, melhor dizendo. E então, de acordo com a ordem lógica desses objetos, nós vamos entender que existe aqui um conto, uma narrativa, com todos os elementos que uma narrativa precisa, a partir das sugestões dos próprios substantivos. E agora nós vamos, em primeiro lugar, separar os elementos, primeiro trabalhar com a questão do espaço. Se entendermos o espaço da narrativa, nesse conto fica mais fácil entender, identificar o tempo, identificar a organização dos objetos, identificar o narrador e também a organização do enredo. Embora que ele não esteja aí completo o conto, mas dá para entender que existe um começo, um meio e fim, até quando há uma sugestão, quando ele pega o táxi, provavelmente ele vai aqui, né, mesa, toalha, cadeiras, copo, prato, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, ele vai para um restaurante. Então, eu vou separar aqui por cor cada espaço. Então, vou colocar aqui a cor. Deixa eu ver aqui. Vou pegar com essa aqui. Acho que vou pegar com essa aqui, fica mais fácil. Vamos começar com o verde forte, que é aqui, somente os chinelos dá a entender que ele está num espaço, e esse espaço onde ele está, provavelmente o quarto dele. Mas o restante, até pente, dá para se acreditar pelos objetos que ele está no banheiro. Cueca, camisa, botão de calças, meia, sapato, gravata, paletó. E eu acredito que ele ainda está no quarto dele. Que é no quarto que a gente veste as roupas e tudo mais, né? Então, eu vou sublinhar aqui também. Sublinhar o espaço do quarto para diferenciar dos outros, que é mais fácil para identificar. Aqui, carteiras, nicks, documento, caneta, chaves e lenço. Vamos dizer que esse lenço dele é de papel, aqueles que a gente compra na farmácia. Eu vou colocar aqui de um vermelho forte. Pronto. O relógio, carteiras, nick, documento e caneta, chave, silêncio, provavelmente ele coloca no escritório dele, né? Então, vou colocar aqui. Vamos colocar no primeiro parágrafo. Eu vou considerar que são espaços mais próximos, vou colocar como primeiro parágrafo. Pronto. Carteira, documentos, lenço, ele mudou de espaço, vou mudar também de parágrafo. Pronto, mudei de parágrafo. Relógio, maço de cigarro, caixa de jornal, ele foi pegar isso também, vou colocar isso aqui no escritório dele, que ele guarda o cigarro dele no escritório dele. Fica mais coerente. Aí, mesa. Então, a cor vai ter que ser a mesma, né? Aqui a mesma, pronto. Mesa, cadeira, xícaras, piso, prato. Aqui dá para ver que é a copa dele, a mesa, né? A sala de jantar, né? Ele é muito chique, esse homem. Nossa, a casa dele é maravilhosa. Então,
Pronto. Quadros. Onde pode estar os nossos quadros? Pessoas muito ricas, têm muito dinheiro, a sala deles lá tem uma sala de estar, sala de visita, sala e outros tipos de salas, né, que existem nessas casas de gente que tem muito dinheiro. Então, nós vamos colocar aqui para ele o quadro vai estar no corredor, né, da casa. Pronto. E aí, vamos sublinhar. Pasta carro, ele está indo para a garagem. Vou colocar um vermelhinho aqui bem forte. Pronto. Então, vamos aqui, vamos ver os espaços. Pronto. Cigarro fósforo é a marca dele. Sempre vou deixar aqui. Cigarro fósforo, mesa, poltronas, cadeira, papéis, copo com caneta. Provavelmente ele já está no trabalho dele. Então, vou colocar uma cor só. Vou colocar um amarelão aqui, mas está muito fraco. Vou colocar assim, menos forte. Só que eu não vou sublinhar para diferenciar, porque isso aqui é bem parecido com o do lado de cima, as cores aqui não são muito distintas. Assim, de relance, parece que são parecidas, mas não são. Bandeja e xícara, cigarro tem a ver com uma situação específica. Geralmente as pessoas tomam café e fumam, né? Então, vamos colocar ele fumando. Vou colocar um roxinho aqui para ele. Pronto. Roxo. Ok. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, memorando, telefone. Deixar o cigarro aqui na cor normal. Espera aqui, preto. Aí, ele volta o trabalho de novo dele. Então, a gente volta de novo com a mesma cor, né? Vamos aqui. Relógio. Marcou a hora. Trabalho continua. Aqui, os objetos parecem que são trabalhos diferentes, né? Telefone, relatórios, cartas, notas, vale cheques, memorando, bilhete, telefone, parece muito com esse do começo, mesa, poltrona, cadeira. Agora aqui, mesa, cavaletes, cinzeiros, cadeiras, bolsa de anúncio, foto, cigarro, bloco de papel, caneta, projeto de filme, cartaz, fósforo, quadro negro, giz, papel, parece que ele tem algum hobby de pintura, mexe com publicidade, ele parece que muda aqui um pouco a perspectiva dele. Então, vou colocar aqui uma cor para ele diferenciada. Vamos ver aqui já esse azul, vou colocar o vermelho vivo. Pronto. Bloco papel, sempre deixando o preto para o cigarro e fósforo. E o relógio também, que é um diferencial aí aqui. Então, fósforo, quadro, giz e papel. Pronto, ele está continuando trabalhando no mesmo lugar, mesma coisa. Agora, mictório é um espaço diferenciado. Então, eu vou colocar uma cor, porque é só uma passagem, né? Uma passagem. Esse amarelo tá muito bom. Tá muito fraquinha. Vou colocar esse verde vivo e sublinhar. Deixa eu colocar tudo junto, porque a água faz parte do mictório. Então, pronto. Aí, táxi. Táxi é como um carro, né? É um ponto de partida, mas diferente do carro que ele pegou.
quando ele saiu de casa. Ele tomou um táxi. Então, é diferenciado aqui. Vou pegar uma outra cor aqui. Vou pegar um rosinha super vivão aqui para ele. Atual aqui. Vou colocar aqui. Pronto. E aí, no final da tarde, ou acho que é mais para a hora do almoço, aí vocês que vão identificar. Deixa eu colocar aqui uma cor amarela, verde. Você legal um. Ai, acho que esse laranjão aqui. Mas esse laranjão já tem lá. Vou ver outra cor aqui. Acho que esse azul aqui, bem destacado. Acho que vai fazer diferença. Nem tanto, né? Mas está distante dos outros. Eu sublinho e faz a diferença. Aqui no táxi, eu percebo que é uma situação diferente. Vou colocar também um outro parágrafo. Então, vocês vão perceber que eu reorganizei o conto, circuito fechado, o circuito fechado em parágrafos. E vocês vão, a partir desse parágrafo, da forma que eu organizei aqui, que vocês vão reescrever o texto. Quero que seja assim. Primeiro parágrafo seja a partir de chinelos até paletó, carta até jornal, mesa, cadeira, guardanapos, quadro, passa, carro, que é desse jeitinho aqui. Vamos ver aqui se eu consigo. Vou ver se consigo achar o textinho aqui, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Achei. Vou pegar esse ponto, colocar ele lá, para vocês terem um parâmetro. Que de repente vocês não têm acesso ao texto original, não vai saber como ele é original, né? Então, eu vou colocar ele aqui embaixo. Pronto. Vou diminuí-lo, para vocês terem ideia como ele é original. Aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar, voltar. Ver se agora ele fica certinho. Pronto. Agora só dar uma reorganizada nele, deixar como ele era antes e como ele ficou de acordo com o que eu expliquei. Pronto. Se saberem como que é. Colocar ele dentro de uma caixinha. Seria uma caixinha. Ah, não ficou bom. Ele dividiu aqui. Então, vou deixar ele quieto aqui. Não vou colocar na caixinha, vamos ver. Tá bom assim. Colocar entre aspas. Pronto. Fica melhor para marcar. E aí, vocês vão ter um parâmetro. Se você assistindo o vídeo para fazer, aí vocês vão lembrar. Eu tive que fazer esse trabalho para vocês verificarem as diferentes possibilidades com o mesmo texto. Isso aqui chama adaptação. Então, vocês vão reconstruir esse texto, tá? Só um pouquinho. O texto voltou demais. Vamos lá. Aqui. Então, com esse texto aqui, leitura e produção de texto, nós temos o texto original, é este aqui. Eu reorganizei-o, dando para cada um desses elementos aqui, da forma e da cor, parágrafo. Vocês vão reconstruir. Agora, a gente vai trabalhar com o enredo. Então, eu já tenho aqui preparado o enredo. Você já tem o enredo aqui, vocês vão dar um título, tá? O título vai ser a seu critério. Use sua criatividade, tá? Vou colocar aqui exemplo. Vou colocar
rotina. Rotina de João. É um título simples, mas é só para vocês entenderem. Citação inicial do enredo é onde começa a história, que está aqui. Só que aqui, gente, vocês vão pegar esse texto da forma como está aqui. Aqui vocês vão, no enredo, vocês vão encaixar o primeiro parágrafo. Esse aqui é o primeiro parágrafo. Esse aqui é o primeiro parágrafo. Esse é o primeiro parágrafo. Mas, na verdade, ele vai ser o segundo na minha produção. Peraí, deixa eu só acabar de organizar. Pronto. Não, que coisa. Pronto, agora deu certo. Então, esse meu primeiro parágrafo, ele vai ser, na verdade, o segundo parágrafo. Aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto, o quinto. Depois eu vou mudar os números. Quinto parágrafo, o sexto, o sétimo parágrafo, oitavo, o nono. Aqui nessa organização do texto, tá? O texto original. Quando vocês forem trabalhar o texto de vocês adaptado, vou só colocar aqui para vocês não errarem. Porque vocês tendo o parâmetro certo, vocês não vão errar. 3. Vamos ver aqui. 4 parágrafos. Quarto. Quinto parágrafo. Sexto parágrafo. Sétimo parágrafo. Oitavo parágrafo. Nono parágrafo. 10º parágrafo. Isso que eu separei do texto original. No texto que eu quero que vocês produzam, vocês vão colocar aqui da situação. Essa aqui não vai ser sua situação inicial, porque a situação inicial de vocês vai ser o quê? Vocês vão colocar aqui a situação inicial, apresentação do personagem. Eu vou usar uma palavra que é muito comum que vocês gostam. O perfil dele, tá? Esse perfil do personagem, eu quero que vocês coloquem nome, profissão, onde mora, esse onde mora, cidade, estado, país, estado civil, que mais? Gostos, manias e outras coisas que faz parte do perfil de alguém, tá? É isso que eu tô querendo que vocês façam. Vai ser muito legal. O conflito fica ao critério de cada autor, que no caso são vocês, tá? Vocês que vão dar o conflito para história. Lembra da parte, da primeira e segunda parte, onde na primeira parte que eu começo a explicar direitinho a questão da narrativa, e lá eu explico usando a história da Luluzinha, o que é
o, o enredo. Então, vocês vão ter ideia a partir dessa explicação. O clímax é o ponto de mais tensão na história. Aí vocês que vão criar. Desculpa, esqueci o aqui. Ponto de mais tensão na história. Ok? Muito bem. A resolução, vocês que vão dar. A resolução é criatividade, cada um. Verdade, cada autor. Certo? Bom, então vocês já estão tendo aqui a ideia como que eu quero esse enredo. Você vai para o perfil, vocês vão encaixar, tá? Vou encaixar a adaptação, agora que vocês vão entender. Do primeiro ao 10º parágrafo, vai ter que ser aqui, tá? Quero que vocês prestem bem atenção. Vocês vão incluir, presta bem atenção. Deixa eu fazer essa escrita melhor. Aqui. Usar vermelho que chama mais atenção. Então, vocês vão fazer inclusão do primeiro parágrafo ao 10º parágrafo, ao 10º. Não ficou bom, opa. Não gostei. Agora vamos ver. Ao 10º parágrafo, aqui. Como que é isso, professor? É o seguinte, eu quero que vocês façam a adaptação, tá? Adaptação do texto do conto, circuito fechado, a partir do segundo parágrafo. Porque o primeiro parágrafo, vocês vão traçar o perfil do personagem, tá certo? Vocês vão traçar o perfil, vocês vão colocar assim, pode colocar, iniciar com João, é um homem estudioso, estudou na Universidade de São Paulo, formado em agronomia, e ele tem uma empresa voltado para agronegócio, você vai ter que inventar. Então, a situação inicial, a apresentação do enredo, o primeiro parágrafo do texto de vocês vai ser esse aqui. Esse que vai ser o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, ele vai iniciar a partir do texto, do primeiro parágrafo. Vamos voltar aqui. Primeiro parágrafo com a palavra chinelos. Então, a partir desse conflito, que ele vai, dá para entender, chinelo, aí ele vai ao banheiro e tal. Quer dizer, há uma ascendência na rotina dele. Então, vocês vão usar essa ascendência da rotina dele para criar, já nesse início, né, do texto, vocês vão iniciar criando, já preparando para criar um certo conflito. Já dá para entender que é um homem muito trabalhador, né? Tem muitas coisas para fazer. Chinelos que vai iniciar o conto. Então, se vão iniciar o conto, no segundo parágrafo de vocês vai ser aqui. O primeiro vocês vão apresentar, vocês vão criar um personagem.
tá? Estado civil casado, ele cria cachorro, não cria, tá? Então, o que vocês vão usar mesmo para o conflito e o clímax da história vai ser o primeiro parágrafo ao 10º. Vocês vão ter que usar, vamos ter que usar todos esses objetivos, desculpa, todos esses substantivos para construir o texto de vocês, tá? Pode descartar um ou outro, mas eu quero nessa sequência. E para o fechamento, tá? Na verdade, o último parágrafo, vocês que vão dar a solução para ele, tá? Vocês que vão dar um desfecho. Lembre que ele fuma demais, ele tem uma rotina demais. Como que terminou como se vai dar o desfecho? Ele ficou doente, ele pegou umas férias. Se for rotina de um dia, se é uma rotina de uma semana, de um mês, aí vocês que vão que usar a criatividade. Então, na resolução do desfecho da história, então vocês podem finalizar assim. Então, João, aí pontinho, pontinho, e para terminar a história, tá? Vocês vão iniciar o segundo parágrafo, que é o primeiro do conto, tratando dos chinelos, mas eu vou iniciar para vocês, tá? Eu estou só colocando aqui para vocês não ter dúvida. Caso vocês tiverem dúvida, vocês voltam de novo aqui e vão entender melhor. E não vou ficar só em minhas palavras, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, que é necessário. Eu vou até mandar para vocês lá na plataforma plural para vocês terem. Para você não ficar só com o conto e não achar conectivos, né? O que são conectivos? São aquelas palavras que fazem a organização do texto. Esses operadores ajudam a conectar ideias, estabelecer o quê? Relações lógicas e temporais, expressar contraste, casualidade, comparação, indicar certeza ou dúvida. Então, nesse desenvolvimento dessa história, vocês vão ter que usar esses conectivos aqui, ó. João pegou o cigarro e acendeu. Você precisa de um E. E também tomou café. Além disso, ele trabalhou demais em cima do projeto do filme. Então, vocês vão precisar desses conectivos, né, narrativos, de adição e também, além disso, ainda não só, mas também de oposição. Mas ele acordou de mau humor. Pronto, vou usar aqui mais. Oposição, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, apesar de, embora de, mesmo que ele trabalhe muito, não ganhou muito dinheiro. Então, vocês vão ter que usar a criatividade e usar todos esses elementos, esses conectivos. São os operadores para organizar a narrativa. Então, depois, antes, enquanto, quando, logo que, assim que, desde que, até que, finalmente, comparação, como, assim, como, tal qual, tanto quanto, mais que, menos que, precisou de conectivo, vem na tabelinha ver o que fica melhor. Não vai escrevendo, só emendando uma, criando frase uma atrás da outra, usando os substantivos, sem colocar os conectivos. Dá ideia de certeza, de dúvida, de possibilidade. Então, se vamos usar aqui, certamente, sem dúvida, provavelmente, talvez, possivelmente. Conclusão, portanto, logo, assim, enfim, em resumo, dessa forma, vocês vão precisar de conectivos para construir o texto. Ok? Ainda tem mais ainda. Aqueles é para construir o texto, assim, de forma mais ampla, né? Se dentro de um parágrafo eu posso usar todos daqueles vários conectivos. E esses aqui são mais específicos, né? Que vão indicar lugar, advérbios, locução, adverbiais de lugar. Aqui, lá, perto, longe, dentro, fora. Agora, em cima, embaixo,
são locuções. Aqui são os advérbios de perto, longe, advérbio de lugar, aqui lá de lugar, em cima, locução. À direita, à esquerda, locução, ao lado de, em frente de todas as palavrinhas, seja ela junto com outras ou elas sozinhas, né? Sozinhas são advérbio, com mais de uma palavra junta, como assim, à direita. Aqui já é uma locução adverbial. O que é locução? Quando tem mais de uma palavra que corresponde a uma classe gramatical. A locução adverbial de lugar. Então, vocês vão precisar também disso aqui. À direita dele estava o vaso com planta. À esquerda dele estava o cavalete. Né? Então, vocês vão ter que usar. Aqui estou eu, há muito tempo, só fumando aqueles maços e maços de cigarros. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês para elaborar, aliás, de fazer a adaptação e produzir esse texto. Preposições. Que são preposições? São aquelas pequeninas palavras que é o conteúdo da unidade 2 do sistema estruturado, do primeiro bimestre, que não deu tempo de estudar, mas está aqui as preposições, a gente vai fazer a recomposição delas, que é necessário, né? Elas ligam substantivos ou pronomes a outros termos, indicando relação espacial entre eles. Em, de, para, por, com, sobre, entre. Entre a mesa e a cadeira estava o seu cavalete, por exemplo. Vou usar o entre, né? Sobre a mesa estava a bandeja e a xícara. Debaixo da cadeira estava caído a caneta e ele nem percebeu. Então, vocês vão criando N possibilidades usando né, esses elementos. Neste caso aqui, são as preposições, são as prepositivas, que são muito parecidos com os advérbios, só que eles têm diferença. Verbos que eu quero que vocês também incluam para enriquecer a narrativa os verbos de movimento, embora não sejam operadores puramente espaciais, mas eles vão dar ideia. E chegou, né, e saiu, entrou, moveu-se de uma cadeira para outra, ou moveu-se do quarto para o outro, caminhou até a cozinha, correu até o carro, subiu ao táxi, desceu do carro, atravessou a rua. Então, são verbos que vai precisar fazer, ajudar a movimentar o nosso conto, né? Descrições detalhadas. Através de adjetivos, comparações e outros recursos, o narrador pode pintar um quadro vívido do espaço. Isso nós já trabalhamos, que são os adjetivos. Se, por exemplo, está numa sala, a sala era grande, a parede pintada de um rosa bebê. Aí começa a fazer a descrição, você vai precisar de adjetivos para dar cor, né? Para dar o café dá sabor, o café estava doce, amargo, o dia estava lindo, o dia estava chuvoso. Então são elementos linguísticos importantíssimos para enriquecer qualquer narrativa. Então, quero que vocês explorem muito os adjetivos. Você já sabe, adjetivos são o quê? Palavra que acompanha o substantivo para caracterizar. Então, quero que vocês também usem dos adjetivos. Uso de personagem como ponto de referência. Então, o João estava na sala e a partir dele vocês vão descrever o espaço. Sentado em sua poltrona, olhava para a parede, né? Estava um quadro lindo de uma paisagem. Do outro lado, outro quadro de um grande artista, Van Gogh, comprado no leilão. Aí vocês vão inventar, tá? Inventa o que vocês quiserem. Uso de personagem como ponto de referência para descrever espaço. É muito interessante fazer isso também. Então, vocês vão precisar, tá? Eu preparei essa listinha muito boa para ajudar vocês a trabalhar
os conectivos narrativos, tá? Tá aqui, conectivos narrativos, operadores de narração. Aí desce operadores narrativos também, mas mais usado para descrever e conectar os espaços, mais específicos estão aqui, tá? Vocês podem dar uma olhada. Se vocês quiserem também, eu vou compartilhar isso aqui lá no plural, para que vocês tenham condições de tirar cópia, ok? Aí segue agora a nossa compreensão do mapa mental, né, gente? Agora é o mapa mental. Agora vocês já entenderam, né? Que para eu poder organizar o meu enredo, eu vou precisar usar aqueles conectivos, senão vão ficar muito estranhos, porque entre um objeto e o outro eu vou precisar de fazer isso. Então, agora a gente vai para o mapa mental. Aqui é o mapa mental que a gente vai fazer. O que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com conto. Então, eu vou colocar aqui no centro o conto. O que eu preciso para produzir um conto? Eu vou precisar de título. Vocês vão escrever aqui. Título. Título. Vou aproveitar o que eu coloquei. Rotina de João. Pronto. Aí, eu vou precisar, para produzir o meu conto, eu vou precisar também de um narrador. Eu quero que vocês trabalhem com um narrador observador. Se ele é observador, eu quero que ele vai ter que ser, ou melhor, em terceira pessoa. Em terceira pessoa, os verbos, os substantivos, vão dar conta disso. Narrador, observador, terceira pessoa. Eu preciso, para construir o meu conto, eu preciso de personagens. Personagens. Personagem principal, o indicativo que se dá dentro da narrativa, é um personagem masculino. Então, eu tenho João, eu posso acrescentar Maria Eduarda. A Maria Eduarda é a esposa dele. E a Priscila é quem? A Priscila pode ser a filha, né? Então, eu posso colocar aqui, João é esposa, filhos, aí vocês vão inventar. Vocês podem colocar também aqui, funcionária, funcionários. Quanto mais personagem coloca, mais fica denso o conto. Taxista, que ele pega táxi. No trabalho dele, ele tem lá alguém que leva café para ele, a secretária, e assim sucessivamente. Então, vocês vão criar a secretária. Gente, tudo que eu estou dando aqui para vocês é apenas uma ideia, não é para copiar tal qual, não. Isso aqui é apenas uma ideia. Eu já tenho personagem. E o tempo? O tempo, para facilitar, vocês não trabalhem com outro tempo, senão o cronológico. Aí vocês colocam o tempo
cronológico. Pronto. O cronológico é muito mais fácil de trabalhar. Esse tempo cronológico pode ser um dia, vocês podem trabalhar com uma semana, de acordo com os objetos, dá. E pode ser mês também. Já que é conto, não pode ser muita coisa também. Trabalhando o tempo, o que eu posso trabalhar mais mesmo? Está faltando? Espaço. Agora, o espaço nessa narrativa é o melhor para ser trabalhado. Por que isso pode ser mais fácil? Porque cada objeto, cada parágrafo, vamos voltar um pouquinho lá no parágrafo. O parágrafo, primeiro parágrafo, eu tenho banheiro e eu tenho banheiro, primeiro parágrafo, lá no primeiro parágrafo. Pegar lá a adaptação que eu fiz. Primeiro parágrafo. Eu tenho que banheiro barra quarto. Não é verdade? Esse quarto meu não ficou muito bem condizente, né? Vamos dar uma limpadinha aqui. Escrever quarto direito. Aqui já tô cansada, sabe, gente? Isso aqui eu trabalhei, são 3 videoaulas. Segundo parágrafo. Vamos lá. Vamos ver. Quarto e banheiro, vamos ver isso aqui que vai ser. Aqui no carteira, NIC, documento, chave, ele tem um escritório, né? Então, no segundo parágrafo, é no escritório. Muito bem. O segundo é o escritório dele. Escritório. Escritorinho dele. Lá na casa dele tem escritório. Então, para marcar, a gente marca aqui uma bolinha, outra bolinha. Aí vai, terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo, ele vai estar na sala de jantar, tá? Na sala de jantar, onde ele toma o café da manhã, porque a sala de jantar dele é linda. E assim sucessivamente, tá? O restante vocês que vão olhando e montando. A questão do espaço. Eu já dei muita ideia, tá? E, por último, o enredo. O enredo, eu já trabalhei com vocês aqui. Como que vocês vão fazer? O enredo é a própria história, tá? Aqui, a situação inicial, apresentação, conflito, clímax e resolução. Então, eu já vou colocar aqui mais ou menos, bem mais fácil para vocês. Eu vou usar aqui uma outra cor, um verde, porque o enredo é bem diferente. O enredo, ele é muito diferente. Então, enredo, vou precisar, primeiro, a apresentação do personagem. Apresentação do personagem. Segundo, vem o desenvolvimento, né, da narrativa. É só vocês olharem lá, sabe quais são o que vocês têm que fazer. Vai começar do primeiro parágrafo, começa chinelos, vaso, descarga e assim por diante. Terceiro, clímax, é o ponto mais forte da história.
E quarto, o desfecho. Aqui nesse mapinha, ele não ficou muito bom, porque eu já tô com a minha mão bastante cansada e não tá saindo tão bom como eu gostaria. Então, você já tem aqui o mapa mental. Para que serve esse mapa mental? Para te dar uma orientação como você vai fazer o seu conto. E eu vou começar a escrever para vocês, se der tudo certo aqui. Só um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Ver aqui onde que estão. Ah, tá. Aqui, sala de jantar. Ele não ficou aparecendo aqui, sala de jantar. Bom, tudo que eu tinha de fazer aqui, para mostrar para vocês no mapa mental, eu já fiz, tá? Já fiz, aí vocês vão. Eu acho que eu vou fechar agora e você já tem condições de criar o seu próprio texto, tá? Que tem o enredo, título, narrador, conto. Então, vocês vão, a partir desse mapa, vocês vão aqui nessa separação que eu fiz, tá? E construam o conto, tá? Eu vou até, para facilitar mais, vou até marcar aqui os parágrafos para vocês ficarem bem tranquilos, saber onde que começa o quê. Não é muito fácil, no sentido de tempo que se gasta para fazer essa produção, gente. Mas vale muito a pena. Ajuda a desenvolver o raciocínio, trabalhar com pontuação, que aí a partir do que vocês escreverem, vão saber o que eu tenho que melhorar, quais são as intervenções que eu tenho que fazer na questão da produção de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, nesse conto, vou aproveitar o espaço que tem aqui, que o texto está melhor para trabalhar. Eu vou só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui em ordem certa. Pronto. O que vocês vão fazer? Agora, só para explicar como que eu quero a partir do segundo parágrafo, tá? A partir do segundo parágrafo, vocês vão ter que usar esses elementos e os substantivos assim. Deixa eu ver aqui, só vou dar uma ideia. Chinelos. Então, aqui vai ser o segundo parágrafo, já depois de ter apresentado o perfil, quem é o João, né? Aí vocês vão pegar esses três elementos aqui e criar uma possibilidade. Certamente, vírgula. De onde que eu tirei isso aqui? Vamos ver se eu conseguia lembrar alguns conectivos. Vou ver aqui. Tempo, certeza. Tá aqui, ó. De certeza. Então, certamente, ou seja, certamente, João
que ama a rotina. Ama sua rotina. Acorda sempre às 6h30 da manhã, calça seus chinelos, usa o vaso e dá descarga e dá a descarga. A descarga. O que está acontecendo aqui? Eu usei esse elemento conectivo, para dar início à segunda parte da narrativa. Porque na primeira parte que eu tenho que fazer é fazer o perfil. Tem que apresentar o perfil do João. Eu acho que eu vou fazer aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Deixa eu um pouquinho. Aqui. Se eu conseguir. O que vocês vão fazer? Vocês vão perceber que para cada objeto vocês têm que sugerir pelo menos ações. Chinelos, ele calça, o vaso, ele usa e a descarga, ele dá. Então, eu tenho aqui os 3 elementos. Mas isso aqui, gente, vai ser o segundo parágrafo dele. Entendeu? O segundo parágrafo dele vai ser isso aqui. Segundo parágrafo. Como é que vocês vão começar a história? Vai começar apresentando o João, tá? Eu vou começar de forma bem simplória para vocês entenderem como que eu vou querer. João é um grande profissional da comunicação. Casado com Maria Eduarda. Maria Eduarda tem 2 filhos. Gosta de futebol. E assim por diante. Então, o que eu quero que vocês façam? Antes de trabalhar os objetos, vocês têm que fazer o quê? A apresentação do personagem, tá? Esse aqui que é o perfil. Eu quero um perfil dele, tá?
que vocês vão fazer onde? No primeiro parágrafo do texto de vocês. Esse aqui que vai ser o primeiro parágrafo. A apresentação do personagem. Primeiro parágrafo. Qual que vai ser o segundo parágrafo? O segundo parágrafo vai ser esse aqui. Vocês vão dar continuidade, tá? Aqui que vai começar o segundo parágrafo. Quando você vai começar a usar os objetos para construir a história. Eu acho que assim ficou bem legal, bem claro para vocês. Aí vocês vão continuar aqui, né? E pegou o sabonete, né? Foi até a pia, pegou o sabonete, ensaboou, ligou a torneira e jogou água nas mãos. E por aí vocês vão acrescentando mais elementos, certo? Eu acho que dessa forma todo mundo vai entender como é que eu quero esse conto. Esse tipo de produção chama adaptação. Só vamos pegar um conto e readaptá-lo, tá? Eu quero que a maioria dos substantivos que estão no texto original do Ricardo Ramos, né? Que é o circuito fechado, que é esse aqui. Vou pegar até um borradão aqui para vocês verem do Ricardo Ramos. Quer que vocês façam a adaptação. Tá? Use a criatividade. Eu trabalhei com oitavos anos, foi maravilhoso, teve muitas boas produções. E do segundo ano ensino médio, eu quero muito mais ainda. Use a criatividade, não tenha preguiça de escrever. Eu vou estar acompanhando, vocês vão entregar os textos, eu vou estar vendo. Se não tiver bom, vocês vão reescrevê-los até ele ficar um ponto razoável. E que tem as características dos textos narrativos, nesse ponto específico da adaptação do circuito do Ricardo Ramos, que é um conto modernista, a organização dos textos não é tradicional, todas feitas com 99,9% de substantivos e não deixa nada a desejar qualquer conto. Tem narrador, tem personagem, tem espaço, tem tempo, tem tudo que nós precisamos para um conto. E bom trabalho para vocês.